Salut mes amis, Olá, meus que amigos, Dieu Deus bénisse à vous abençoe a tous, todos vocês. que Todos tous tenham aient la a main de mão de Dieu Deus gardant guardando la a vie de vida de chacun cada parmi vous. um de vocês. Eu tenho, eu Moi, tenho, j'ai eu tenho parlé falado dernièrement sobre sur a crença, la o crer, croyance, a la diferença différence entre entre crer une e o simple acreditar. croyance et le croire. Porque Car muitas beaucoup de pessoas gens, elles ont une acreditam croyance em en Deus, Dieu, mas mais não ne croient creem pas em Deus. vraiment en Dieu. Ne Não croient pas creem em vraiment. Deus. E por Et isso, pour cela, suas leurs vidas vies sont des são vies vidas fracassadas. Então, malheureuses. Comment eu puis-je posso falar parler de la assim. sorte? Eu Je falo parle de la assim, sorte, mon cher meu ami, caro amigo, parce porque que c'est é o que ce o que Espírito le Santo me tem Saint-Esprit me feito fait entender. comprendre, et E moi, eu je posso peux mostrar vous isso para montrer vocês na cela própria palavra. dans la propre parole, Porque parce que enquanto a tandis crença em Deus, que o le crer em croire Deus, en Dieu, c'est não é pas juste crer une na croyance que existência Dieu de Deus, não. existe. Non, Crer em Deus não é crer croire que en Ele Dieu n'est existe, pas não. juste croire qu'il existe, É preciso mais entender que crer em le Deus é um croire en casamento Dieu est un mariage indissolúvel, é qu'on uma ne peut pas aliança com Deus. dissoudre, est une alliance avec Crer Dieu. em Croire en Deus Dieu veut dire significa que vous você vous se unissez unir à a Dieu. Deus, se Vous juntar, se ajuntar êtes a Deus. ensemble avec Dieu. C'est ça ce que veut Isso que é crer. dire croire. Acreditar, Mais quando avoir você une acredita croyance, em alguém, avoir une croyance pode en ser que quelqu'un, com o quelque tempo aquela chose, pessoa venha peut arriver qu'avec lhe le temps, decepcionar e vous você pouvez être déçu de cette desacredita daquela pessoa. croyance et Essa vous é a razão porque l'abandonnez. muitos casamentos, Comme un mariage, c'est une a raison pour maioria dos laquelle casamentos, la são plupart feitos na des base mariages não de sont uma réalisés crença de um no pas outro, mas dans na base do une acreditar. Eu foi l'un acredito de em você, l'autre, un croire l'un de l'autre, mais une mas eu simple, acredito em plutôt dans une você simple enquanto croyance. você for Tandis leal que a tu mim. seras Se loyal à você moi, falhar, eu alors deixo de j'ai une acreditar croyance em en você. toi. Mais si tu Essa é failles a avec moi, natureza je humana. laisse de te Isso faire confiance. Ça, é a c'est la pura nature realidade. Ora, eu humaine. acredito em você enquanto você Ah, moi, atender a je dépose une esse croyance en toi, acordo entre tandis nós. que tu corresponds à Mas cet se você accord que nous falhar, avons. eu já não Mais si tu acredito mais em faillis, você. alors je E ne é te fais plus difícil acreditar confiance. numa pessoa Et c'est depois difficile que ela falhou que vous com continuez de você. confier en Muito difícil. quelqu'un qui a failli avec Mas o vous. fato é que quando uma pessoa Mais le crê fait, na c'est outra, que quand quelqu'un aí é diferente. croit dans Não há l'autre, como descrer. c'est impossible de ne pas croire. Aqui no mundo, Ça veut dire, dans le tudo é monde, possível. tout est Você crê possible. e depois descrê. On croit, Você après on ne croit acredita e plus. depois On desacredita. confie, après on ne Mas confie plus. no original Mais bíblico à da l'original Bíblia, no biblique, original, quando lorsque fala on parle que que deixará o l'homme homem quittera son seu pai, père sua et sa mãe mère e se unirá et s'unira à sua à son esposa, épouse, e et ambos tous les serão deux uma seront só carne, une seule chair, uma só carne, une seule vie. uma só vida. C'est pas possible Não há como de desfazer défaire Foi cela. Deus que C'est instituiu Dieu qui a esse institué relacionamento, cette esse relation, casamento, ce mariage, essa cette aliança, alliance, esse ce pacte, parce que ce porque pacte esse pacto représenterait representaria o le pacto pacte entre l'être entre o humain ser humano e et Deus. Dieu, De Dieu Deus e o ser et l'être humano. humain. Porque Deus Parce que também teve Dieu que crer. Você sabia aussi disso? a dû croire. Vous le Você sabia saviez, que Deus vous? teve que crer Saviez-vous que Dieu a dû croire e et provar prouver o seu son amor através da amour sua crença? par le biais de sa Você croyance? sabia disso? Não, você não sabe. Non, vous ne le saviez pas, probablement pas. Veja só o texto Voyez le texte sagrado. sacré. Porque Deus Car Dieu amou a ao tant mundo aimé le monde de tal maneira qu'il a que donné, a deu donné son o seu Fils Filho unique unigênito, seu único filho, afin que para que todo quiconque aquele que croit nele
crê en lui não pereça, ne mas périsse tenha a vida point, eterna. mais qu'il ait Então nós vemos aí la que vie Deus éternelle. Donc on voit dans nos ce amou de verset tal que Dieu maneira, nous a de aimés tal forma, tellement, com tamanha avec une intensidade, telle intensité, uma intensidade une ilimitada, ele intensité nos amou illimitée. de forma tal Il nous a que ele aimés d'une pegou telle o seu manière qu'il a próprio filho, ele pris tirou de son si propre o seu fils, filho. a fait sortir Jesus son fils de sempre lui. existiu. Jésus Jesus a toujours sempre existiu. existé. Sempre Il a o toujours Pai existé. era o Pai, o Toujours il Filho y a e o eu le Espírito Père, Santo. le Fils et Mas le quando Saint-Esprit. Deus Mais amou o mundo quand de tal maneira, o que Dieu ele a aimé fez? le monde à Ele enviou o seu Filho, ele deu o ce seu Filho. point-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné O son seu Filho veio em Fils. forma Et son Fils est humana, venu que já foi sous une forme humaine, verdadeira humilhação. que c'était Ele, Deus, une se véritable despiu humiliation. da sua divindade Lui, en tant que e Dieu, assumiu il a humanidade, s'est a vidé de sa humanidade, divinité o ser et a humano como assumé une para que humanité então comme pudesse celle que nous avons, pour carregar a qu'alors cruz, il puisse se pudesse charger então de la concentrar croix em si mesmo et todo o concentrer pecado, sur as lui-même doenças, as le péché enfermidades, du monde, les maladies, para que pudesse l'infirmité, concentrar qu'il dentro concentre de si, dedans em si de soi toda a toute maldição que malédiction existe qu'il na y face a da terra, sur inclusive la a face de la terre et aussi la vôtre. Quer dizer, Jesus Donc Jésus est veio a esse venu à ce mundo, monde, veio, ele já il estava était com déjà Deus. avec Dieu. Il Ele était era Dieu, Deus, mais mas il se s'est fez fait carne. chair. E ele Et il est venu para pour cumprir uma accomplir missão une em mission en obéissance à son Père. Donc Então Dieu Deus a aimé amou le o mundo de monde tal maneira que deu o seu un tel Deus só tinha um point filho, qu'il a que era donné Jesus. son Fils. Ele Avec deu un o seul filho dele para Fils, salvar qui était Jésus. a minha Il a vida, donné minha alma son e a Fils sua. pour sauver Quer mon dizer, âme, votre ele âme aussi. deu Ça veut de dire, si il a donné por de conta do soi-même seu à amor cause de son amour infini. Mas não Mais é ce n'est pas un amor amour sentimento, sentiment. não é Ce n'est pas amor un de amour prazeres, de da plaisir carne. de la chair. Não é N'est amor pas un vulgar, amour ordinaire banal, comme se on cultiva cultive nesse dans ce mundo, não. monde. O Non, amor l'amour de de Deus Dieu, il era était tão si imenso, grand, tão si infinito, infini que qu'il ele a cru. acreditou. Non, il n'a ele pas não cru. acreditou. Ele creu. Simplement, il n'a pas eu une simple croyance. Aquele que Il a nele vraiment cresce cru seria que celui Então, que Deus, viendrait à croire para serait tomar sauvé. uma atitude de Alors amor, ele Dieu, teve que pour prendre une crer. attitude d'amour, a dû Deus croire. teve que crer. Dieu a dû croire. E de Et fato, effectivement, ele creu, il a mas nem cru, todos, mais nem ni toda a tous, humanidade, ni toute nem todo l'humanité, mundo ni tout le monde a correspondeu à correspondu à sa croyance. Então, ele Alors pode il fazer ne nada. peut rien Quando uma faire quand pessoa une morre, vai para o personne inferno e depois vai meurt, va para en o fogo enfer de et novo, après va dans les temps ele de não feu et de pode fazer soufre. nada, porque ele Il ne peut rien fez a faire parte parce dele. qu'il a déjà fait Ele sa part. creu naquela pessoa. Il Ele a creu, cru dans cette mas personne. ela não Il a cru, correspondeu mais elle n'a àquela pas dele. correspondu à Por sa isso, croyance à lui. ela foi Et pour cela, para o inferno. elle fut en Então, enfer. E é isso que Et nós c'est temos ça visto que nous voyons no mundo. dans le monde. As pessoas, Les personnes, especialmente os surtout evangélicos, des évangéliques, carregam essa ils tese. portent Deus amou avec o mundo soi de tal maneira cette que deu théorie à seu Filho Dieu, unigênito, a para aimer que le todo monde aquele que nele crê à un tel point não pereça, qu'il a mas donné tenha son vida eterna. Fils Pronto, unique. eu estou Donc je salvo. crois ça, je suis sauvé. Peraí, Deus Mais fez a attends, parte Dieu dele, ele a creu, fait ele amou sa part à de lui. tal maneira Il a aimé à que tel point deu, qu'il a donné, casou com essa qu'il ideia, s'est marié abraçou avec cette essa idée, ideia. enlacé cette Mas para idée. quem Mais pour corresponde, celui qui correspond, à quoi ça Deus sert? amá-la, Que amá-lo Dieu com vous tamanha aime avec intensidade, une minha telle amiga e meu intensité, amigo, mon ami, e et você que vous méprisiez desdenhar cet esse amour. À rien ne sert. Não adianta nada. Cet Esse amour de amor de Dieu Deus pourrait vai vous salvar? sauver? Não, Non, não vai il mesmo. ne peut pas. Só Il salva sauve se você uniquement corresponder si com vous ele. correspondez à C'est cet question amour. d'intelligence. Ça, c'est une question d'intelligence. É C'est une questão question
apenas tout de simplement raciocínio. Você não d'utiliser precisa ser muito la raison. inteligente, não, Vous n'avez pas capaz. besoin d'être très intelligent, ter très curso de teologia. capable, Não, é avoir fácil un cours de entender. théologie. Non, c'est facile à Deus amou o comprendre. mundo de tal C'est facile à maneira, quer dizer, comprendre. Dieu a a aimé le paixão monde dele, o à un amor, tel melhor point, dizendo, é amor, il que a ele eu teve para un amour conosco, si tão grand grande que pour ele deu o nous filho qu'il a dele. Quer dizer, donné son Fils. essa é a fé Celle-ci est la que foi nós que nous temos devons que abraçar, enlacer. a crença C'est que la nós temos que abraçar. croyance qu'il Bem, faut se enlacer. ele Donc me s'il amou de a, tal s'il maneira m'a que aimé deu o à filho tel point qu'il a dele, donné son para que Fils, todo pour que que nele celui crê qui croit en lui ne não périsse pereça. point, Então eu tenho no alors mínimo moi que je dar a dois minha au vida para minimum ele. donner Eu ma tenho que vie casar à com lui. ele. Je dois Eu tenho que ser marier avec com lui. ele. Je dois Eu être tenho que un abrir seul mão avec lui. da minha Je carne, das dois minhas renoncer vontades, ma das chair, minhas cobiças, mes dos meus envies, sonhos, mes dos meus convoitises, projetos mes pessoais. Eu rêves, tenho mes que abrir mão projets de tudo, personnels. Je dois porque renoncer ele à abriu mão tout de tudo. parce que lui Ele mandou aussi a o renoncé à filho dele tout. lá na cruz, Il a donné son gemendo, Fils, et son disse, Fils sur la meu filho croix, desamparado. gémissant, a dit, Ó mon Deus, Père, ele não chamava, pourquoi, ele não falou mon Dieu, meu pai, pourquoi m'as-tu Ó abandonné? Deus, por L'appelé que de me Dieu, pas de desamparaste? Père. E ele Mon teve Dieu, que ficar pourquoi sozinho. m'as-tu Jesus teve que abandonné? ficar sozinho Il a dû rester tout para seul poder pour pouvoir agarrar a maldição que estava prendre sobre mim. la malédiction qui était sur moi Agora, et se qui était eu sur e vous. você, se Maintenant, nós não ce moi et vous, correspondermos ao on ne sacrifício correspond dele com o pas à nosso son sacrifício, sacrifice avec notre propre sacrifice, então que casamento vai alors quel Que mariage salvação vai peut-il haver? Nenhuma. avoir? Quel salut pourra Então, tem muita exister? gente dentro das Aucun. igrejas que crê Donc s'il y a beaucoup de nessa monde qui est palavra. dans des églises Ah, não, Deus é amor. qui Deus, vraiment Deus croient é dans cette amor. parole, qui dit ah, Deus Dieu est é amor. amour. Deus, Non, realmente, Dieu Deus é amor. est amour, effectivement. Mas Deus não Cependant, é sentimento. Dieu n'est pas sentiment. Deus não é emoção. Dieu n'est pas une Deus émotion. é justiça. Dieu, il est justice. E o amor dele é Et tão son amour perfeito est si que parfait está atrelado qu'il à justiça. est attaché Não pode à la justice. passar a mão por cima Il ne de peut ninguém. pas passer la main Ele não sur pode dar jeitinho. quelqu'un. Il ne peut Ele é pas justiça. faciliter pour personne. justo Non, juiz. il est O justice. seu trono é Il est le feito de juste justiça. juge. Son trône est Então, fait de o justice. amor de Deus Donc l'amour de Dieu vai Il de acordo va com a sua justiça. se manifeste O que selon ele votre tinha que justice. fazer para Ce me qu'il salvar, ele devait fez. faire pour me O sauver, que il a eu tenho fait. que fazer? Ce que Eu tenho moi, que crer. je dois Só faire, crer. c'est Só croire. crer, bispo. É, só Uniquement crer. croire. Uniquement Só croire, crer. évêque. Oui, Mas uniquement que croire. tipo de crença? Essa crença é Comment uma entrega dois-je minha, croire? fazendo Je dois em primeiro me lugar livrer, minha vida, m'abandonner primeiro en do lui que minha mettant mãe, do que meu pai, en meus premier irmãos, dans ma meus vie. filhos, Avant mère, père, minha esposa, enfant, minha família, épouse, minha profissão, famille, tudo, avant ma minha profession, vida, tout, tudo. avant ma Se não vie, for assim, tout. não há S'il n'est pas casamento ainsi, com Deus, il n'y a pas não de há aliança com mariage Deus, não há avec pacto Dieu. com Deus. Il n'y a pas E então a d'alliance minha ni de vida pacte fica avec Dieu. Et vazia ma vie restera e, alors vide obviamente, eu vou et sofrer as naturellement, je consequências de vais estar subir abandonado, de estar sozinho. les conséquences car je vais Deus être fez a parte tout dele, seul, mas eu tenho que fazer a désemparé. minha. É o sacrifício Car Dieu a que fait eu sa falo, part, mais Ele je dois faire la fez o mienne. sacrifício C'est le dele por mim. sacrifice. Eu não teria que fazer Il a dû faire son sacrifice o pour moi. sacrifício. Est-ce que je n'aurais Eu, pas à faire mon propre sacrifice pour lui? C'est la question Por qu'on isso, pose. minha amiga, e Pour meu cela, amigo, mon ami, ma a chère fé amie, é acompanhada la de foi atitude. est accompagnée A crença des attitudes. é acompanhada de atitude. Croire doit être accompagné Atitude que d'attitudes. envolve sacrifício. Attitude qui Nem todo concerne mundo está sacrifice. disposto Et ni tout le a pagar monde o preço. est prêt à payer Amanhã le prix. vamos falar mais a respeito Demain, on disso. parlera Deus davantage à abençoe ce em nome sujet. do Senhor Jesus. Dieu bénisse au nom de Seigneur Jésus.